Bom, vamos lá, pessoal. Então, hoje eu estou gravando aí a nossa segunda aula sobre o assunto, refração da luz. Na primeira aula, nós conversamos sobre o índice de refração, vimos que é um número bastante importante, porque ele mede a dificuldade que a luz tem de passar de um meio para outro, Então, em cada meio a gente vai ter um índice de refração diferente, Uma dificuldade diferente da luz atravessar. E hoje a gente conversa, então, nessa segunda aula, na aula 27, sobre as leis da refração. Nós vamos ver duas leis, então, que regem esse fenômeno da refração, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos começar, essa aula está bem curtinha. Essa daqui é a nossa primeira lei da refração. A primeira lei da refração, a gente já conversou sobre ela quando a gente falou sobre o fenômeno da reflexão. Na verdade, é a mesma lei que foi conversada como primeira lei da reflexão. Vamos lembrar, então, esse assunto, gente? Lá numa aula anterior, a gente conversou sobre isso. A gente tinha a luz chegando numa superfície e aí ela batia, no fenômeno da reflexão, ela voltava para o mesmo meio. Essa linha tracejada aqui, é a chamada linha normal, uma linha que faz 90 graus com a superfície, é perpendicular. E a primeira lei ela afirmava que o raio incidente, esse raio aqui, que chegava na superfície, o raio refletido, esse outro raio que volta, e a linha normal, eles pertenciam ao mesmo plano, A única coisa que acontece agora é que a luz não está batendo e voltando, ela está passando para outro meio. Então vejam que agora não é esse raio que interessa, mas sim esse, que passou para outro meio aqui. Mas a lei permanece a mesma, olha. O raio incidente, o raio refratado e a linha normal pertencem ainda ao mesmo plano. Nesse desenho eu tentei representar, o plano como sendo esse retângulo grande aqui, tá vendo? Então esse retângulo grande, que metade dele está para fora aqui, uma outra parte está para dentro do outro meio, do meio 2. Olha, esse retângulo aqui é o plano de incidência e de refração. É mais ou menos como se eu tivesse aqui imagina que esse retângulo é um pedaço de madeira plana, que eu utilizei aqui e estou encostando nesse pedacinho de madeira a minha canetinha laser aqui, tá vendo? Isso aqui é a minha canetinha, ela está jogando um feixe de laser que vai bater aqui e que vai passar para o outro lado, assim, vai vir para o outro lado. Tudo bem? O que a gente percebe é que tanto é esse raio incidente, essa parte aqui, como o raio refratado do outro lado aqui, pertencem a esse mesmo plano. Então, se eu deixasse bem encostadinha essa caneta laser na superfície da madeira, lá do pedaço de madeira, então esse raio aqui continuaria em cima dessa superfície plana. Ele não ia nem entrar na madeira e nem sair aqui para fora. Então ele permanece dentro dessa superfície plana e quando passa para o outro meio continua na mesma superfície. Ele nem sai e nem entra na madeira, continua rente, Ele vai continuar rente à madeira assim e passando para o outro lado, tá bom? Só vai acontecer mudança se eu mudar o plano, Se eu pegar esse pedacinho de madeira e girar ele de alguma forma aqui, para um lado ou para o outro, aí lógico que essa luz também vai mudar junto, mas vai estar sempre em cima desse plano, tá bom? Essa primeira lei já foi conversada anteriormente, Seria uma lei bem mais simples de mostrar para vocês se a gente tivesse em aula presencial. Eu costumo usar esse laser para mostrar isso, mas é bastante fácil de perceber, Agora, o que mais interessa mesmo nessa nossa aula, então, é a segunda lei da refração, tá? Vamos dar uma olhada aqui, então. Essa segunda lei é chamada de lei de Snell-Descartes, em homenagem a esses dois caras aqui bem importantes, o Snell, matemático holandês que fez alguns trabalhos, aí, algumas coisas importantes, fez trabalho interessante sobre as casas decimais do Pi, alguns trabalhos aí, mas esse trabalho dele foi bastante interessante aí, esse trabalho de perceber, e escrever
sobre a proporção inversa aqui de ângulos e de índices de refração. E na mesma época, né, o René Descartes, aqui, um francês, né, bastante importante, aí, um grande filósofo, né, o pensamento dele influenciou aí, né, gerações, é bastante importante dentro da área da filosofia e dentro da matemática também, né? Trabalhos muito importantes, aí, considerado o pai da geometria analítica. A gente vai trabalhar em matemática, né? As aulas de geometria analítica, nós vamos ver que esse cara aí é bastante importante dentro dessa área. Então, esses dois caras, eles fizeram um trabalho mais ou menos na mesma época, né? Sobre esse fenômeno da refração. E eles perceberam, então, essa inversão que acontece, né, entre os índices de refração e os raios, a distância, né, essa distância aqui entre os raios incidente e a linha normal e o raio refratado e a linha normal. Tá? Então, experimentalmente, a gente pode fazer isso, né, e perceber que quanto maior é o índice de refração do meio, né, isso significa quanto mais difícil é da luz passar por um determinado local, né, menor é esse ângulo aqui, ó, tá vendo? De afastamento, essa medida de afastamento do raio com a linha normal, tá? Então, se, por exemplo, nesse caso, né, esse índice 1 aqui é um índice menor do que o índice 2, imagina aqui que eu tenho o ar, por exemplo, aqui, ó, né? Imagina que aqui é o ar e aqui é a água, por exemplo, tá vendo? Só um exemplo, ó. Então, o que vai acontecer? A luz, quando está... Deu uma travadinha aqui. A luz, quando está viajando aqui no ar, ela viaja mais fácil, tem menos impedimento para essa luz aqui. Né? Então, quando ela atinge esse ponto aqui, onde ela vai passar para o outro lado, ela atingiu aqui num certo ângulo, e ao passar para o outro lado, veja o que acontece com o ângulo de refração aqui, ó. Tá vendo? Ele se torna menor do que o ângulo de incidência. Por que ficou menor aqui? Deu uma caída no raio, deu uma quebrada, né? Olha, porque ficou mais difícil. Aqui a luz vai ter menos velocidade e por isso ela se aproxima da linha normal aqui. Tá vendo? Agora, isso aqui acontece, então, de maneira inversamente proporcional e é possível, então, escrever uma proporçãozinha inversa para representar isso. É isso que é a segunda lei, então, da refração, tá bom? Essa lei de Snell-Descartes, ela afirma exatamente isso, essa proporção inversa entre os afastamentos aqui, né, com a linha normal e os índices de refração dos meios. Tá? Agora, uma questão que a gente poderia pensar é como fazer a medição desse afastamento aqui do raio luminoso e da linha normal, né? Porque, vejam, eu poderia querer medir o afastamento aqui, ou querer medir ele mais para baixo aqui, ou mais aqui perto. A gente percebe que ia ter medidas diferentes aqui em cada ponto, né? A mesma coisa aqui embaixo no afastamento do raio que foi refratado, né? Vou ter medidas diferentes também. Eu não posso só pegar uma reguinha e colocar ela aqui e fazer essa medição e falar que esse é o afastamento, né? Porque ficaria complicado de fazer comparações depois. Como é que eles resolveram isso, então, né? Bom, pensaram uma coisa bastante simples, né? Eles pensaram assim, ó, bom, eu meço aqui em cima do raio uma unidade, né? Então, por exemplo, 1 centímetro, alguma coisa, né? Uma unidade de distância. E faço a mesma coisa nesse outro aqui. Meço aqui também uma unidade. E aí, gente, ó, se a gente pensar num triângulo retângulo aqui, ó, aqui também, 2 triângulos retângulos, olha, eu vou conhecer aqui os ângulos, tá vendo? Conheço um lado e eu vou utilizar como medida do afastamento essas medidas aqui, ó. Essa medida aqui, tá vendo? É um afastamento que pode ser medido com uma reguinha aqui. E aqui, ó, do raio refratado, né? Aqui embaixo, tá vendo? Agora, o que é, na verdade, essa medida e essa medida aqui
né, em relação a esses triângulos, né? Isso daqui é uma medidinha trigonométrica que a gente conhece lá das aulas de matemática de trigonometria. Vamos enxergar isso daí, olha. Vou desenhar esse triângulo de baixo aqui. Dá uma olhadinha nele. Esse aqui é o nosso triângulo retângulo. Aqui está o nosso ângulo conhecido, vou chamar de alfa. E essa medida da hipotenusa aqui é 1. Tá bom? Então eles fazem isso. Pensam que aqui é 1. É bem facinho, né? Medir uma unidade aqui e depois eu vou querer conhecer essa medidinha de baixo, que é, nesse caso aí, nesse triângulo, o cateto oposto ao ângulo, né? CO, cateto oposto. Agora vejam, existe uma relação trigonométrica entre o cateto oposto e a hipotenusa, né? Que relação que é essa daí? Lembra lá das aulas de matemática? Né? O seno do ângulo alfa é o cateto oposto pela hipotenusa. Tudo bem? Mas essa hipotenusa é 1. Então, o seno do ângulo alfa é a medida do cateto oposto dividido por 1, quer dizer, é a própria medida do cateto oposto. Então, vejam que quando eu pego uma reguinha e meço aqui, ó, né, já tendo medido 1 aqui, né, aqui, quando eu faço essas medições aqui do afastamento do raio luminoso, ó, aqui e aqui embaixo, o que eu estou encontrando, na verdade, aqui é o seno. Tá vendo? O cateto oposto, na verdade, é o seno do ângulo. Então, nessa segunda lei, vai aparecer para a gente, na hora de escrever a proporção, o seno do ângulo. Né? Mas o que é o seno do ângulo? Na verdade, esse afastamento aqui. Então, quando eu estiver escrevendo lá na fórmula o seno do ângulo, eu tenho que pensar que essa medidinha, na verdade, é a medida do afastamento do raio luminoso à linha normal. Tá bom? Então é isso que interessa para a gente aí, esses afastamentos em relação aos índices de refração. Agora vamos escrever isso então, pessoal. Como é que eu posso escrever isso? Então veja, ó, o seno do ângulo de incidência, né, que seria essa medidinha aqui, ó, tá vendo? O seno é o cateto oposto, né, mas é igual ao seno, ó. O seno desse ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração. A gente pode ler também, né, que o seno de incidência está para o seno da refração, do ângulo de refração, assim como, isso aqui é uma proporçãozinha inversa, ó. Os índices de refração, eu vou colocar aqui também, mas agora é de forma invertida. Então, se eu coloquei primeiro esse de cima, que era o de incidência, depois coloquei o de baixo, aqui eu vou colocar primeiro o de baixo, depois o de cima. Então, N2 e N1. E veja, essa é a segunda lei da refração. Nos livros costuma ser escrito isso daqui multiplicando em x aqui, costuma ser escrito na forma de produto. Então escrevem lá, né, N1 vezes seno I igual a N2 vezes seno R. Tá bom? Eu prefiro escrever nesse formato, porque daí a gente tem a lógica da situação, essa proporção inversa, né? Veja aqui, ó. Tá vendo? Essa medida do afastamento está para essa outra medida de afastamento, assim como esse índice está para esse índice. Muito importante escrever ao contrário isso daqui. Tão importante isso, né? Escrever ao contrário, que nos meus exercícios eu costumo escrever, gente, para perceber que está ao contrário mesmo, ao invés de escrever I e R, eu costumo usar o que está aqui. Às vezes ele escreve meio 1, meio 2, às vezes escreve meio A, meio B, né? Eu costumo usar isso só para diferenciar. Eu escrevo assim, ó, seno do meio 1 está para o seno do meio 2, como N2 está para N1, por exemplo. Tá vendo? É a mesma coisa, né? Posso usar assim, poderia ter usado A e B, eu escreveria seno A, seno B, NB, NA. Né? Se eu quisesse começar escrevendo seno 2 na minha relação, poderia? Poderia também. Se eu escrevesse aqui seno 2, aqui eu escreveria o seno 1, mas aí aqui eu faria o contrário também. Então, ó, seno 2, seno 1, N1, N2. Percebam que eu só preciso que essas coisas sejam invertidas. Tá? Então, é isso que é a segunda lei, pessoal. Tá? Bem simples é essa segunda lei, né?
Então, eu acho que a gente consegue resolver. Esses senos dos ângulos são os valores das tabelas, né? Daquela tabelinha, principalmente aquela de ângulos notáveis, que a gente usa mais, né? 30, 45, 60 graus. A gente vai pegar de lá e vai colocar aqui, vai fazer a continha em X. Bem simples, tá bom? Bom, queria mostrar para vocês algumas conclusões. Essas duas primeiras, então, são diretas aí daquele desenho anterior. Veja, ó. Ao passar de um meio menos refringente para um outro que é mais refringente, o que significa, né? Menos e mais refringente. Esse termo refringente tem a ver com o índice de refração. Um meio menos refringente é aquele que tem menor índice de refração, que significa um meio onde a luz se propaga mais facilmente, né? E aí a luz estava andando aqui e ela vai para um outro mais refringente, quer dizer, de maior índice de refração, onde é mais difícil da luz passar. O que acontece com esse raio de luz? O raio de luz se aproxima da linha normal. Tá? O que aconteceu no nosso desenho anterior aí. O raio de luz se aproximou da linha normal, porque ficou mais difícil da luz caminhar no segundo meio, né? Pode acontecer o contrário também. Ao passar de um meio que é mais refringente, que estava mais difícil da luz passar, para um outro meio que é menos refringente, o raio de luz se afasta da linha normal. Essa segunda situação aqui nós vamos usar muito na próxima aula. Na nossa próxima aula a gente conversa sobre um fenômeno que está diretamente relacionado com essa situação aqui da luz sair de um meio mais refringente para um menos refringente. A gente volta a falar sobre isso. Bom, essas são as conclusões diretas daquele desenho, né? E eu queria finalizar então essa conversa com essa última informação que junta, né, a aula anterior e essa aula. Olha, o índice de refração, o Eninho, né, pessoal, o número que a gente conversou já na aula 26, né? O índice de refração ele é sempre inversamente proporcional tanto ao ângulo como à velocidade de propagação da luz no meio. Tá? O Eninho é inverso ao ângulo e é inverso à velocidade. Essa coisa do Eninho ser inverso à velocidade nós vimos na aula anterior. Na aula anterior a gente escrevia, né, que N1 tá para N2. Vamos escrever NA e NB aqui. Deixa eu só arrumar isso. Depois eu prefiro. Olha, tanto faz, né? Mas olha, NA, então o índice de um meio A está para o índice de um meio B, da mesma forma que velocidade do meio B está para a velocidade no meio A. Então isso nós vimos na aula passada, né? Quanto maior for o índice de refração, menor vai ser a velocidade naquele meio. Então, são inversamente proporcionais. Nessa aula, então, de hoje, nós estamos vendo que NA está para NB, do mesmo jeito que o seno do ângulo no meio B está para o seno do ângulo que está no meio A, né? Ângulos de incidência e de refração. Então veja ó, que o índice de refração também é inverso ao seno, né, ao afastamento do raio luminoso da linha normal, né? Ao seno dos ângulos aí. Então a gente pode escrever isso tudo como uma única coisa, pessoal, uma única relação de proporção. Eu posso escrever assim, ó, que o índice de refração do meio A está para o índice de refração do meio B, da mesma forma que a velocidade no meio B está para a velocidade no meio A e que o seno do ângulo do meio B está para o seno do ângulo do meio A. E aí eu tenho uma relação, olha, tá vendo? De 3 grandezas aí. 3 coisas que vão aparecer em exercício. Elas nunca vão aparecer todas de uma vez, vai aparecer 2 e a gente vai poder usar então a proporçãozinha, fazer a continha em X e resolver problemas aí. Tá? Pode ser que num exercício eu tenha os índices de refração e o ângulo, pode ser que eu tenha o ângulo e a velocidade, pode ser que eu tenha a velocidade e o índice de refração, velocidade e ângulo, tem várias formas da gente pensar. Né? Quero mostrar para vocês um exemplo então de aplicação dessa relação, né, de hoje, aí, então, dessa segunda lei da refração. Vamos lá? Dá uma olhada aqui, pessoal. Nesse probleminha de aplicação aparece o esquema aqui, né? Então a gente tem um meio que é o ar, né? Ele fala que o meio A é o ar. Então essa parte de cima aqui é o ar.
Aqui embaixo é um outro meio B, um meio que é um pouquinho mais denso, que a luz tem mais dificuldade de atravessar. Como é que eu sei disso, né, se não está escrito aqui? Eu sei por causa dos ângulos. Veja, ó, a luz ela chega aqui, né, num ângulo de incidência de 60 graus e a gente vai ter um ângulo de refração aqui de 30 graus. Veja que o ângulo diminuiu, né, caiu pela metade. Então, se esse raio de luz aqui se aproximou da linha normal, é porque aqui embaixo está mais difícil da luz passar, porque aqui embaixo o índice de refração é maior, tá? Consequentemente, a velocidade ficou menor aqui embaixo, né, de propagação. Tudo bem? Pergunta é exatamente isso. Ele pergunta o índice de refração no meio B e pergunta também a velocidade aqui no meio B. Duas perguntas nesse exercício, tudo bem? Bom, no meio A, como é o ar, né, ele vai dar aqui para a gente que o índice de refração do ar é 1. Lembra lá que a gente estava usando o mesmo índice do vácuo, né? 1. Então, o índice aqui, o eninho do ar, eninho do meio A é 1. E que a velocidade de propagação no meio A, que é a velocidade de propagação, a gente usa, né, a mesma velocidade lá da constante C, velocidade de propagação no vácuo, apesar de não ser exatamente igual, mas é uma aproximação. A gente usa 300.000 km por segundo aqui. E aí eu tenho essas informações do meio A, que é o ar, e quero conhecer as características desse meio B. Vamos lá? Veja lá, letra A. Primeira parte, ele quer saber o índice de refração absoluto do meio B, o eninho de B. Tudo bem? Então vejam que para fazer essa continha agora na letra A, eu preciso usar os eninhos, né? Porque eu quero saber o eninho, tem que usar essa parte. E eu posso comparar o eninho ou com os ângulos ou com a velocidade, eu escolho. Só que nesse caso, né, lógico, eu não tenho também uma velocidade aqui, ficaria com duas incógnitas se eu comparasse o eninho com a velocidade. Então, aqui eu vou começar comparando o eninho com os ângulos, né? Ou com o afastamento dos raios luminosos, que não é, na verdade, o ângulo, mas sim o seno do ângulo, né? É isso que é o afastamento do raio luminoso. Vamos fazer essa comparação, então. Como é que eu vou começar a minha formulinha aqui? Preciso decorar ela? Não. Eu tenho que lembrar a única coisa importante dessa aula, ou a coisa mais importante dessa aula, que o eninho é inverso a tudo. Então, o eninho é inverso a esses senos dos ângulos aqui. Se eu quiser começar, posso começar por onde eu quiser desses 4 números. Eu vou começar pelo que eu quero saber aqui. NB, vou escrever aqui, ó. NB está para o NA do mesmo jeito que... Agora eu vou colocar os senos dos ângulos, mas ao contrário. Então, seno no meio A, seno no meio B. E aí eu substituo os valores e resolvo o exercício. Tá bom? Olha, NB está para NA, assim como seno A está para seno B, ao contrário. Vamos colocar o NB eu não sei, o NA é 1, o seno no meio A, veja, o seno do ângulo que está no meio A é o seno de 60 graus. Uma observação muito importante nesse exemplo, porque aqui não vai ter esse problema, mas no exercício de vocês talvez tenha. Muitas vezes, no exercício, ao invés dele dar esse ângulo de incidência aqui, ele dá esse outro ângulo, gente, ó, esse ângulo aqui. Esse ângulo é o ângulo de inclinação do raio com a superfície, mas ele não é o ângulo de incidência. Ele não pode ser usado nessa relação aqui. Então, o que eu faço se ele me der esse ângulo aqui de inclinação? Eu penso que ele, somado com esse ângulo de incidência, dá 90 graus sempre, né? Porque essa linha aqui, ela faz 90 graus com a superfície. Então, se desse, por exemplo, aqui embaixo é 30. Ou se aqui é 30, aqui com certeza vai ser 60, porque tem que ter 90 aqui. Então eu consigo perceber e utilizar o valor certo. Então isso é muito importante, costuma dar erro, tá? Nos exercícios, a gente não se preocupar muito com os números que aparecem no exercício. Então tem que interpretar o exercício, entender direitinho, né? E perceber que os ângulos dados são realmente o ângulo de incidência e de refração. Se forem esses outros ângulos aqui, a gente precisa enxergar, então, os ângulos corretos. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse seno A, então, é o seno do ângulo de incidência, o seno no meio A, que é o seno de 60. O seno de 60 da tabelinha lá é a raiz de 3 sobre 2, né? Lá na tabelinha de trigonometria.
O seno B é o seno no meio B. Aqui no meio B, o ângulo é o ângulo de refração. Tá bom? Então, o seno é o seno de 30. O seno de 30 é meio na tabelinha também. Então, esses numerinhos aqui eu tiro da tabela lá de trigonometria, lá 30, 45, 60. É o que vai acontecer normalmente. Se aparecer algum outro ângulo, ele deve dar no exercício para vocês os valores, né, dos senos. Bom, e aí é só resolver isso daqui. Veja que seno B sobre 1 é o próprio seno, desculpa, é o próprio NB, né, dividido por 1 é ele mesmo. E desse lado eu posso fazer extremos e meios aqui. Eu vou ter 2 raiz de 3 sobre 2. Dá para simplificar esse 2 e resultado, então, raiz de 3. Veja, gente, que a raiz de 3, aproximadamente 1,7, 1,73 nessa raiz de 3, é um número maior do que 1, né? Veja, ó, aumentou o índice de refração aqui embaixo. A gente já tinha previsto isso daí por causa dos ângulos, né? O índice de refração aumenta porque ficou mais difícil da luz passar pelo meio B do que quando ela estava no meio A, né? Então essa raiz de 3 está mostrando isso. E aí, continuando aí esse nosso exemplo, vamos dar uma olhada agora na letra B. Ele quer saber a velocidade do raio luminoso no meio B. Aqui, ó. Eu sei que no meio A ele viajava fácil aqui, com 300 mil km por segundo de velocidade, né? Mas quando ele entrar nesse meio B, que tem um índice de refração maior, ele deu uma caída aqui. E se ele caiu, se ele se aproximou da linha normal, é porque ele está andando mais devagar aqui, ó. Então, uma velocidade menor do que 300 mil. Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu preciso comparar agora, fazer uma proporçãozinha dessa de novo, usando a velocidade para poder saber. Então, eu vou precisar usar essa parte da velocidade. E aí eu posso usar como segunda parte da proporção tanto os índices de refração como os ângulos. Eu posso escolher, tá? Eu vou usar os índices de refração porque parece que está um pouco mais simples, né? É 1 e raiz de 3, acho que está melhor. Mas eu poderia usar também o seno de 60 e o seno de 30, não teria problema, tá bom? Que não daria problema nenhum. Às vezes é mais interessante usar até esses valores de seno, aqui nesse caso, porque eles são valores conhecidos, né? E aqui no caso do índice de refração, se por um acaso eu errasse esse NB, né, aí eu acabaria errando a segunda parte do exercício também, né? Então às vezes interessa. Mas eu vou fazer com o Eninho, tá bom? Pelos números parecerem ser mais simples aí. Então vamos fazer assim, ó. Eu quero saber o VB, então eu vou começar aqui, ó. VB está para VA. Vejam que não interessa como eu vou começar a escrever essa proporção, hein, pessoal? Comecei com o VB porque eu quero conhecer ele, né? É a pergunta, então vou começar por aí. Mas não faz diferença. VB está para VA, assim como... Agora eu quero colocar os zeninhos aqui. E o que eu sei dos zeninhos? Que eles são sempre invertidos em relação às outras coisas, tá? Essa aqui é a nossa regra de hoje. Então, ó, VB está para VA, assim como NA está para NB. E vamos resolver o exercício assim, gente. Bom, só olhar aqui e ver se está invertido. Pronto, posso fazer a minha conta então. Veja, a velocidade no meio B é a pergunta. A velocidade no meio A é 300 mil. Poderia até escrever em notação esse número, ficaria melhor, né? Mas eu vou deixar assim. O NA é 1, é o índice de refração do ar, né? E o NB acabei de descobrir que é a raiz de 3. Então só preciso fazer em X aí descobrir a velocidade do meio B. Eu não vou nem fazer em X, eu vou passar o 300 mil para lá, multiplicando, fazer 300 mil vezes 1, tá? E vou deixar essa raiz aqui. Então, velocidade no meio B vai ser 300 mil sobre a raiz de 3. Lógico que eu não posso deixar o denominador com raiz, né? Então, vamos racionalizar, ó. Vamos multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar 300 mil vezes a raiz de 3 e embaixo... Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, raiz de 9 é 3. Então sai a raiz de baixo, né? E ainda dá para dividir aqui 300 mil por 3. Isso dá 100 mil. E a raiz de 3, né? Tá bom? Isso aqui é quilômetros por segundo, né? Essa seria a velocidade. Se eu quiser uma aproximação disso, não um número irracional, né, por causa da raiz de 3, não dá para escrever exatamente, mas
Se eu quiser uma aproximação, a raiz de 3 é mais ou menos 1,73 vezes 100 mil, daria aí 173 mil quilômetros por segundo. Veja que isso é um número muito menor do que os 300 mil inicial aqui, né? Então, realmente, quando ele passou para o meio B, diminuiu bem aí a velocidade de propagação da luz nesse segundo meio. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Vejam, então, gente, os nossos exercícios dessa aula são desse jeito. A gente vai precisar, né, dessa ideia de proporcionalidade inversa da velocidade ou do ângulo em relação ao índice de refração. Né? Então, se eu quiser comparar a velocidade com o índice de refração ou comparar ângulos de incidência de refração com o índice de refração, eu vou precisar comparar de forma inversa. Tudo bem? Então é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Os nossos exercícios são bem em cima desse exemplo, tá? Eu acho que esse exemplo, eu não coloquei mais exemplos, porque ele está bem completo em relação ao que a gente vai fazer nessa aula, tá? Então, por favor, assistam com calma. Se precisar assistir, né, novamente, né, assistam a aula e façam todos os exercícios que estão cobrados lá nessa aula, para a gente poder entender bem esse assunto, tá? E poder continuar para as próximas aulas, aí, os próximos assuntos. Bom, então agradeço a atenção de vocês. Obrigado.